Está começando mais um episódio do podcast do Facol News Digital. Eu sou o Pedro e hoje nós vamos conversar um pouco sobre moda de segunda mão. Você já ouviu falar nesse termo? Bom, a moda de segunda mão é basicamente o ato de comprar e usar roupas e acessórios que já foram usados anteriormente. Ao invés de ir a lojas e comprar peças novas, você opta por itens que foram comprados por outra pessoa e agora estão disponíveis para uma nova. Essas peças podem ser encontradas em brechós, lojas especializadas em segunda mão ou até em plataformas online dedicadas a roupas usadas ou garimpadas. A ideia por trás disso tudo é dar uma vida nova a itens que ainda estão em bom estado, ao mesmo tempo em que você economiza dinheiro e contribui para um consumo mais sustentável. Nos últimos tempos, o consumo em brechós tem aumentado bastante. Cada vez mais pessoas estão aderindo à moda de segunda mão, tanto pela questão do preço mais acessível quanto pela preocupação com a sustentabilidade. A pandemia também ajudou muito para que isso crescesse, fazendo muita gente repensar os seus hábitos de consumo, já que estava todo mundo confinado. Além disso, a internet e as redes sociais também ajudaram, com várias lojas de brechós online surgindo e facilitando a compra de peças usadas. E tem também o fator estilo. Achar uma peça única e cheia de personalidade em um brechó é algo que atrai muitos fashionistas e pessoas que gostam de se sentir bem vestindo algo. Então, podemos ver que essa é uma tendência que só cresce, mostrando que o consumo consciente e a moda sustentável estão ganhando cada vez mais espaço no guarda-roupa de muita gente. Para falar sobre o assunto com mais propriedade, conversamos com a Emanuele Esteves, microempreendedora daqui de Juiz de Fora. Ela é idealizadora de um dos brechós mais populares da cidade, o Storm, e entende tudo sobre consumo sustentável e moda de segunda mão. Bora ouvir o que ela tem para falar? Manu, então eu queria que você começasse se apresentando, contando um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua relação com a moda, com o slow fashion. Então, meu nome é Emanuele, eu sou de Leopoldina, não sou de Juiz de Fora, moro aqui tem uns 10 anos. E eu garimpo desde que eu me entendo por gente. Os meus móveis de criança foram garimpados pela minha avó. As minhas roupas de criança foram passando de geração para geração, que acontece muito, mas também foram garimpos que a minha avó acabou fazendo pela vida. Então vem essa minha paixão pelo slow fashion vem desde criança, porque eu fui criada com essa minha avó. Então assim, foi uma coisa familiar que me foi ensinada desde muito cedo e eu comecei a pegar paixão por isso. E trouxe até hoje caminhando comigo, né? Trabalho com isso hoje, mas virou meio que uma filosofia da minha vida, no geral mesmo. E desde criança já me interessava muito pela moda no geral, gostava muito de entender tendência, gostava muito de estudar essa parte que vai e volta da moda. E que bom, porque eu uni isso com o meu gosto por brechó, por garimpo, por moda de segunda mão. E criei um negócio em cima desse meu gosto, dessa minha paixão íntima e profunda. A próxima pergunta você meio que já respondeu, que seria como que surgiu a ideia de criar um brechó e por que você levou essa ideia tão longe. Mas acho que a gente tem uma margem maior para você se aprofundar ainda mais no Storm, porque eu sei que tem história. Ou se tem história, tem uma coisa que eu gosto de falar história, né? Eu garimpo desde criança e comecei a garimpar com mais intensidade ali na minha adolescência, quando eu enxergava a moda com olhares adolescentes. Minhas amigas queriam sair, eu queria sair também, então tinha eventos onde eu gostaria de ir, sabe, arrumadinha, com roupas mais atuais, com roupas onde eu me sentisse bonita, e eu nunca tive condição financeira para isso, para acompanhar o tanto de roupa que essas minhas amigas acabavam tendo, comprando. Elas acompanhavam as tendências atuais, assim, sabe? E eu não tinha condição de fazer isso por questões financeiras mesmo. Eu lembrei desse meu gosto e falei, bom, vou virar então uma pessoa que compra só roupa de segunda mão, e descobri ali um amor que já existia dentro de mim, mas além disso, um amor pela possibilidade de lidar com o meu financeiro de uma maneira diferente. Surgiu esse amor por ali, e eu, quando vim morar em Juiz de Fora, foi justamente nessa parte dessa minha adolescência. Eu conheci um amigo que hoje é o meu sócio, e nós costumamos assim, a falar de moda juntos desde então. A gente se conheceu faz 10 anos, quando eu vim morar aqui. Então ele fica dando pitaco nas minhas roupas, ficava dando pitaco em mim, e eu dando pitaco nas roupas dele, e a gente começou a criar ali
um amor pelas estéticas, onde a gente foi desenvolvendo um com o outro. Eu ensinei ele a garimpar, eu ensinei a ele que era brechó, que era roupa usada não tinha aquele estereótipo que a gente escuta falar desde sempre, que a gente tinha que quebrar isso. Ele quebrou, ele gostou tanto, que a gente falou, bom, então vamos trabalhar com isso. O brechó surgiu na pandemia e foi através de na verdade eu gosto muito de falar isso, que é uma definição que eu escutei há muito tempo atrás, que é: você empreende por mais ou menos duas razões. A primeira, ou você vê uma lacuna no mercado que você acha que você consegue construir, ou necessidade financeira. Eu uni as duas e falei, vou fazer isso dar certo. Graças a Deus que eu pensei isso. Porque eu olhei essa lacuna no mercado. Aqui em Juiz de Fora eu tinha pouquíssimos brechós presenciais que eu conseguia ir lá e garimpar roupas que eu gostava. Aí eu comecei a descobrir os bazares de instituição e tal, e era ali que eu ia mesmo comprar. E online na época não tinha tantas opções como a gente tem hoje. E o que acabou acontecendo foi, eu vi que estava acontecendo essa falta, mas a gente estava no meio da pandemia, eu também nem saía, também não podia garimpar, também não tinha muita razão nisso. Mas esse meu amigo, junto com uma outra amiga, acabou desapegando de algumas peças deles mesmos na pandemia no Instagram. E eu falei, olha, legal, né? Comprava a roupa deles, inclusive, dessa minha amiga, eu comprava essas roupas ali. E quando foi iniciando um pouco mais o processo de socialização, né, pós-pandemia, eles pediram para fazer umas fotos, que eles gostavam da estética que eu via através das roupas, eles gostavam do arquétipo que eu conseguia construir através de uma roupa ou outra. Eu fiz essas fotos, eles gostaram muito, as peças venderam assim como não estavam vendendo antes. E aí eles me convidaram para fazer parte e eu entrei. Ali já era Storm, eu entrei, mas entrei com o propósito de mudar um pouco desse estilo. Eu não queria entrar num negócio só para vender desapegos, eu queria deixar um pouco ali do meu coração, que era o garimpo. Eu sabia que tinha potencial e eu sabia dessa lacuna de mercado e eu precisava de dinheiro. Então eu falei, olha, vamos entrar, mas vamos entrar com esse foco aqui. E a gente entrou, começamos em 2022. 21, começamos em 2021. E foi uma loucura, assim, foi muito gostoso começar a conhecer os bazares com outros olhares, com olhares comerciais. Logo depois essa minha amiga acabou saindo porque ela queria focar em outras coisas da vida, não era também tanto a propósito dela vender roupas garimpadas, ela queria mais, era desapegar mesmo. E o Pablo comprou uma ideia, ficamos eu e ele, e surgiu um store mais estruturado, assim, no meu olhar de curadoria e no olhar de curadoria do Pablo. E foi por isso que surgiu o Storm. E acho que eu não preciso realmente falar muito sobre por que eu mantive isso até hoje, mas acho que eu consigo elencar assim, alguns motivos, que é o primeiro: eu simplesmente sou obcecada, apaixonada no que eu faço. Eu amo acordar todos os dias e saber que eu tô fazendo um papel que é esse que eu faço na moda. E, além disso, as pessoas também sentem isso pelo visto, né? Pelo visto todo mundo sente igual, porque tá dando certo, o negócio tá continuando, tá dando um retorno acima do que a gente esperava, em 2024 principalmente. Então, foram esses os motivos que me fizeram seguir adiante, seguir até aqui. Você lembra como que foi a sua primeira experiência garimpando? Não sei se essa foi a primeira, mas eu lembro de uma. Inclusive eu fiz um e-mail marketing sobre isso, que eu fiz tempo. Tava indo passear com a minha avó, na minha cidade de Leopoldina, e a gente viu um brechó que eu sempre via. Queria pedir pra gastar um dinheiro comigo, eu não tinha mesada, era muito pequena ainda. E eu ficava meio assim, de pedir pra minha avó comprar alguma coisa ou outra pra mim, sempre tive esse receio. E aí eu olhei lá pra dentro e vi uma saia jeans super diferente. E eu olhei e falei, bom, olha aquela saia. E ela amava, tipo, quando eu gostava de coisas assim, que ela gostava também. E era uma saia antiga, que tinha um babadinho super vintage, super a cara de quando ela usava, sabe, quando ela era mais nova. E aí eu lembro de entrar nesse bazar, eu lembro do senhor que trabalhava lá, e falar com ele que eu queria aquela saia, eu experimentei. Eu lembro que tinha uma parede de peças jeans, assim, e eu falei, não quero olhar mais nada, eu quero aquela ali. E eu fiquei com essa saia por muito tempo, não lembro quanto tempo. Provavelmente essa saia tá com a minha família, porque aí eu vou passando de prima pra prima, não sei qual parte da família deve estar mais, mas com certeza está.
É muito bonito ver como que pra você a moda tem uma coisa muito de geração e de afeto também, né? Porque não é só uma coisa que você faz pelo retorno financeiro, tem toda uma história pessoal sua de afeto, de carinho, com a sua voz, isso é muito bonito. Muito bom ver como que também a ideia do brechó nasceu de uma união entre você e o Pablo. Então, assim, a história se repete, isso é muito bonito. Sim. Eu acho que o valor do vintage ele está automaticamente conectado com o valor afetivo daquilo ali. Como que você definiria o papel da moda sustentável, ou slow fashion, ou moda de segunda mão, que é um termo que eu acabei de aprender com você, na moda em si? Vejo isso acontecer como uma necessidade mesmo, não somente como um desejo, como um querer. Eu não vejo mais as pessoas que têm só amor pelo vintage consumindo vintage. Partiu de um momento de uma geração que é muito trend, muito instantânea, muito rápida, onde as modas, as trends mesmo de roupa, de modelagem, elas entram e elas saem muito rápido. E aí, assim, as pessoas não estão conseguindo acompanhar isso. E é óbvio, porque, assim, são períodos muito curtos de vícios, Então, assim, se tornou uma necessidade você simplesmente olhar para onde surgiu aquela moda. Vamos supor, vou dar um exemplo prático, balonê. Estamos em agosto de 2024, todo mundo voltando a usar balonê. Pode ser que daqui um mês seja odiado, pode ser que daqui um mês seja assim, uma catástrofe você sair com uma saia balonê. E isso é o que tem acontecido, essa é a tendência que tem acontecido, mas assim, cara, é muito melhor você pensar de onde surgiu essa moda. Anos 2000, vou achar um brechó com curadoria anos 2000 e vou comprar uma saia balonê por um preço de 20% do que eu pagaria numa saia balonê hoje numa loja de fast fashion. Vou estar me sentindo dentro da moda e se tornou uma necessidade. Assim, eu dei um exemplo muito prático de pessoas, eu e você, eu e a Narayana, assim, né? Pessoas agora olhando para o macro, tem marcas gigantescas fazendo retornos, comprando as próprias bolsas vintage das próprias marcas de brechós que têm esses modelos hoje. Então, assim, tem marcas de grife mesmo lá fora, que tem as abas já, tipo, vintage no site oficial. Se tornou além de um querer e de uma necessidade. Antigamente a gente via muito isso, né? Eu não preciso comprar roupa usada. Assim, hoje a gente vê não apenas como você precisa, assim, eu acho, dá uma olhada aí se você não precisa. Além disso, também se tornou um item de desejo de muita gente, ter a exclusividade que o vintage traz, ter a qualidade que o vintage traz. Então, acredito que o papel da moda de segunda mão na moda hoje, olhando para o macro, é muito além do que a gente escuta hoje em dia falar, sabe? É muito além ela nasce em pontos intrínsecos, sabe? E eu acredito que daqui a um tempo, assim, de 2020, quando iniciou a pandemia pra cá, o mercado, se eu não me engano, eu olhei esse dado esses dias, estava em um aumento de, acho que mais de 40%, assim. E acredito que esse número só vai crescer, porque partiu de um ponto de necessidade mesmo. Você falou antes que você realiza estudos, né? Você tem que se manter atenta a tudo que está acontecendo. Então, eu queria que você contasse também um pouquinho como que funciona esse processo de curadoria para você. Nossa, é um desafio diário mesmo, assim. Eu tento fazer uma coisa eu tenho uma rotina de organização muito certinha. Então, eu tenho alguns dias da semana onde, por exemplo, eu leio matérias que contam um pouco da história da moda. Então, eu separo dias da semana para fazer essa leitura, para poder entender. E quando eu digo história da moda, eu tento ir na raiz mesmo, em referência bibliográfica, em pessoas que tratam sobre a moda de maneira mais séria, mais direta também. Então, assim, eu tento dar uma lida em livros, em pessoas que só pesquisam isso, para poder entender de onde vem isso, para eu poder entender quanto tempo leva, por exemplo, para uma peça de roupa que foi desfilada agora em Paris chegar aqui no Brasil, em Juiz de Fora. Então, assim, eu tenho que entender todos esses processos e eu tento ir direto em quem já estuda isso há muitos anos. E, além disso, eu faço uma coisa diariamente, que é me manter antenada com absolutamente tudo que esteja acontecendo no global, assim. Então, o exemplo da balonê, vamos falar dele de novo. Eu acompanho influenciadoras, né, grandes e influenciadoras pequenininhas. Eu entendo qual é o tempo que leva para chegar em uma e qual que leva para chegar em outra. E eu olho para isso, entendo o que cabe
trazer isso pro meu conceito de marca, que é, eu não quero levar para os meus clientes, aí é uma coisa do meu brechó, da minha curadoria, do meu olhar, eu não quero levar para os meus clientes uma peça que eu acho que daqui a um mês vai ser odiada. Eu posso até levar essa peça, mas eu preciso mostrar para ele que, por favor, compre isso aqui se você acha que você vai usar, sabe? Não compre porque tá na moda. Então, eu acredito que o meu olhar para a curadoria, ele foi moldado. Um olhar de querer, mas além do querer, do gostar, né, do gosto pessoal, no a longo prazo também, sabe? Na consciência de compra. As peças que eu levo pro store, pro meu brechó, elas têm um olhar muito íntimo meu, muito do cerne do meu coração. Então, tudo que eu sinto que faz sentido com o que eu gosto, com o que eu acredito, eu acabo levando. E essa é a curadoria, né? Eu construí uma comunidade que também gosta desse meu olhar. Então, elas estão ali comigo até hoje. Mas, assim, além de tudo, eu tento não só trazer as peças que eu gosto, mas falar, cara, você gosta disso mesmo? Mesmo. Você vai usar isso aqui em que ocasião, assim? Você vai usar num casamento, beleza, mas e depois se você colocar um chinelinho, será que você consegue usar pra ir na feira comer pastel? Então, assim, eu tento, além de levar o meu olhar pra moda, tento também levar o meu olhar mercadológico, de consumo e financeiro também. E eu acho que isso fez toda a diferença na criação da minha comunidade ali. Qual a diferença você apontaria no consumo da fast fashion e da slow fashion? E o que você acha que tem na slow fashion que se sobressai sobre a fast fashion? Olha, as diferenças mais gritantes para mim são essas questões de produção e de tendência de modas. Eu acho que a gente precisa hoje olhar com muita cautela para o formato de produção do fast fashion. Cara, é simplesmente bizarro as pessoas só se perguntam isso. Mas é muito bizarro você pensar que tem uma escala gigantesca de peças sendo produzidas por hora, por minuto, por segundo, e que logo depois essas peças ou vão estar muito acabadas, destruídas com 3 lavagens de máquina de lavar, ou elas vão estar passadas, você vai ter usado 2 vezes e você vai enjoar. Mas é muito chocante pra mim, que tenho esse olhar crítico, ver essa situação acontecer e não problematizar ela. A cadeia de produção de fast fashion é absurdamente gigantesca e os cuidados que eles têm não são cuidados, eu acho que deveriam fazer parte, sabe, dessa questão da moda. Eu acho que moda, no geral, assim, ela vem com o sentido de te dar a oportunidade de se expressar, de expressar a sua personalidade. Quando o fast fashion chega, ele quebra isso, gente. Ele quebra muito isso. E aí eu acho isso triste, pra falar a verdade. Mas eu entendo a acessibilidade, né? Tô falando aqui disso tudo, tô olhando num olhar muito privilegiado, mas eu entendo a acessibilidade do quanto essas marcas hoje tornaram mais acessíveis muita coisa. E além da acessibilidade financeira, também tô falando dessa questão de querer fazer parte. Eu sempre falo isso para os meus clientes também. Eu acabo garimpando pra mim, às vezes, coisas de fast fashion, porque eu quero também, às vezes ou outra, me sentir parte do todo. E tudo bem. As minhas ações conscientes não deixam de existir por causa disso. E aí o fast fashion, assim, eu olho com esse olhar de, meu Deus, podia ser um pouco mais cauteloso, porque a gente tá falando aqui de uma cadeia de produção gigantesca, de gente, sabe, com trabalho escravo envolvido, com tecido tão ruim que tem plástico no tecido. Cada vez que você lava, tem 1 trilhão de micropartículas de plástico indo embora na sua água. A água vai pra onde, gente? Vai pro rio, vai pro mar. É muita coisa envolvida na cadeia de produção de fast fashion que pra mim não faz sentido. E que, quando você compra de slow, isso não tem como. A balança fica assim, ó. Porque, né, se você compra aqui, você incentiva a produção que tá aqui, ela vai fazer assim, ó. E se você compra aqui, você compra o que tá aqui. Já existe. A roupa já existe. Você tá fazendo muito, gente. Você tá fazendo muito. Às vezes eu penso muito isso. Porque se eu fizer uma coisinha ou outra, não vai fazer tanta diferença. Vai fazer diferença. Você deixar de comprar uma roupa aqui pra comprar aqui vai fazer diferença, sim. Porque é muita coisa envolvida. É uma cadeia gigantesca. Exclusividade do slow fashion, ela mal é vista. As pessoas mal veem o quanto é linda a exclusividade do slow fashion. É lindo isso.
Eu acho lindo. Primeiro porque a gente tá falando, eu tô falando aqui no nicho brechó, né? Mas tem as marcas slow também, eu tô excluindo elas. Desculpa. Mas assim, além do brechó, onde a gente consegue garimpar peças muito específicas, muito antigas, com modelagens que não são feitas hoje em dia, que existiam tecidos na época onde você podia construir camadas, cortes e bordados por cima, que hoje as pessoas não fazem isso porque precisam fazer para vender. E isso é complicado. E eu acho muito lindo que o Slow, falando de brechó, tem. E falando da curadoria de pessoas que criam marcas autorais e produzem de maneira Slow também, eu acho fantástico, porque elas fazem exatamente isso. Elas olham para essa lacuna que não existe e elas falam, eu vou fazer. E eu acho fantástico, é maravilhoso. Eu amo que marcas autorais hoje conseguem olhar para o que está em falta e o que está em alta e construir um meio termo disso. Eu acho muito, muito, muito lindo. E gostaria que fosse um pouco mais acessível, mas eu entendo essa cadeia de produção do Slow. E aí eu convido assim, as pessoas que gostam a irem também para a moda de segunda mão, que vai dar certo, vai ter exclusividade, que eu acho que é o ponto alto aí que a gente está falando, respondendo a sua pergunta. E acaba sendo um pouco mais acessível, mas assim, não deixe de valorizar a produção de quem está ali, porque eu sei quanto que é difícil. Olhando para trás, principalmente você que é uma pessoa que estuda isso, já tem muito contato com isso desde muito cedo, como que você avalia a evolução do slow fashion na percepção coletiva? Porque, querendo ou não, tem aumentado muito, mas ainda assim eu acho que é um processo meio tímido, né? Eu acho que falar disso não tem como não falar do cenário pós-pandemia, porque na pandemia a coisa que todo mundo fez é botar a mão na massa pra alguma coisa, eu tenho certeza. Ou foi fazendo pão, ou foi fazendo pizza, ou foi fazendo pintando parede, entendeu? Todo mundo viu o preço de serviço. Quanto custa o serviço, gente? Todo mundo viu. Então, é impossível falar desse olhar sem lembrar desse período onde as pessoas tiveram contato de fato com quanto custa isso. E eu digo de valor além de preço. Tempo envolvido demais. Então, eu acredito que por mais que tenha alavancado demais esse período da pandemia, onde as pessoas compraram mais online, e assim, querendo ou não, falar dessa parte também da moda é falar do quanto a revolução da internet trouxe a possibilidade de a gente encontrar essas marcas. Então, encontrar os brechós, encontrar as lojas com slow fashion, as marcas que produzem com slow, de maneira slow e tal. Então, assim, a gente trouxe essas possibilidades na pandemia, tempo ocioso, né? Dinheiro para gastar sem poder sair de casa. As pessoas descobriram isso, muita gente descobriu, deu um boom imenso no mercado, no total, assim, mas tem muito caminho para percorrer ainda, tem muito caminho de conscientização disso. Como eu falei, por exemplo, as marcas que desenham modelos autorais hoje, que produzem com algodão ecológico, que tem uma cadeia de produção que utiliza muito menos água do que o normal, o aceitável hoje por aí, elas são vistas como marcas caras. E a gente está falando aqui de valor diferente de preço, e muita coisa envolvida ali, e essa percepção através de muito tempo de martelando ideia ali na cabeça desse povo para ver se consegue compreender que aquilo ali vale muito, vale além da sua consciência, o peso que você tem dentro de si, de tomar uma atitude consciente, sabe? E fora os outros milhares de benefícios de qualidade, ter sido bom, sabe? Uma massa, você pode jogar quantas vezes você quiser. Então, eu acho que tem muito caminho para percorrer ainda, e eu acho que isso se vem através da visibilidade da comunicação. Eu tô vendo que isso está acontecendo na comunicação também, tem muita gente falando sobre isso. Eu vejo esse caminho não só em jornal, revista, mas também em portais, até mesmo em desfiles, onde também tem comunicação sendo traduzida ali. Então, acredito que isso tenha caminhado bastante depois de 2020, mas ainda tem um longo caminho para percorrer. Eu espero que a sociedade daqui a um tempo, o cenário que a gente tem de previsão, né, que, igual eu falei ali de números, assim, que isso cresça cada vez mais. Eu espero muito que isso aconteça, porque é uma revolução, né? Na última matéria que a gente produziu, a gente pediu para elas darem algumas sugestões de livros. E aí eu pensei, e se você nos falasse 3 tendências da moda que você acha que deveriam voltar ou que deveriam ter mais reconhecimento? Primeiro eu vou falar vestido vintage, não dá. Pra mim é uma tendência que tá voltando, mas eu estou falando aqui de um vestido específico ali
produzido em 2000, 2010. Então, é uma modelagem não é muito específica, porque ela transitou esse tempo todo, que é exatamente o que eu prezo. Ela transita facilmente entre as décadas, mas ainda é muito visto como uma coisa festiva, sabe? E a gente já viu muita coisa sair da caixinha da festiva. Então, calças, por exemplo, pantalona, calças mais abertas, um tempo atrás era coisa de tipo assim, eu vou numa festa, eu vou num evento, então eu vou usar uma calça larga. Hoje em dia você não vê ninguém com calça skinny, sabe? As pessoas estão querendo usar calças largas. E foi um crescimento ali, e eu acho que isso pode ser uma tendência que venha a acontecer nos próximos anos. Eu espero que aconteça, porque eu acho fantástico. A outra coisa que eu queria muito ver as pessoas usando essa tendência começou a voltar um tempo atrás. É o pullover, vou falar de pullover. Começou a ter um retorno, mas algumas pessoas que, têm um olhar muito ligado na moda, ligado no aesthetic da vida. Elas elas pescaram isso e introduziram isso no dia a dia delas, e eu amo a modelagem dessa peça. Eu acho que é uma peça que de fato transita todas as décadas, todas as modas. Tem muitas construções que você consegue fazer com o pullover. Então eu acho que é uma moda que podia ficar, que podia voltar e ficar no dia a dia mesmo, não só do brasileiro, mas de todo mundo. Acho que funcionaria super. Aí tem uma coisa que eu vou falar que pode ser meio polêmica, porque tem muitas pessoas que odeiam, mas tem muitas pessoas que gostam, mas eu amo mini saia. E eu acho que já estamos no retorno dela. Agora a gente vai entrar numa onda, inclusive, que eu acredito, através das coisas que eu estudo e tal, que é o retorno da era de 2009, 7, 10 ali, onde mini saia era o auge. Então, além de gostar muito e querer muito que isso retorne para as pessoas pararem de me olhar torto na rua quando eu uso, além disso, eu queria muito ver as marcas autorais produzindo essa peça de maneira mais confortável para todos os corpos. Porque também temos essa lacuna no vintage. A gente, vou precisar pontuar isso aqui. Um tempo atrás, eles não replicavam tantos modelos. Então, tipo assim, a cadeia de produção era PG, PAG, não tinha PP, não tinha GG, não tinha G2, 3, 4, não tinha. Então, é muito difícil encontrar isso. Muito difícil encontrar opção de tamanho. Então, o que eu mais gosto também nessa prática da produção das marcas em slow é que eles conseguem incrementar isso, sabe? Essa falha, essa falta. Então, e de fato, por exemplo, um 44 ser um 44, porque eu encontro calças 44 que me servem meio visto 34. Porque o vintage, ele era assim, e as pessoas eram vistas assim. Então, eu queria muito ver a moda da mini saia voltar, mas também com essa opção das marcas produzirem. Eu tô vendo isso acontecer, tem várias marcas que eu acompanho que tem essa produção slow e que eu tô vendo isso voltar. Então, até a calça de cintura baixa mais confortável para todo mundo, sabe? Com um caimento melhor. E eu adoro ver isso acontecer. Espero que a saia fique. Então, sim pra saia, volto sim pra saia. Manu, é muito bom ver como que ultrapassa aquilo que a gente vê, né? Tipo assim, não é só um Instagram que tem uma estética bonita e que tá vendendo roupa. Tem todo um processo pessoal e também de estudar o que tá acontecendo no mercado, porque ter esse olhar mais pessoal, um olhar mais delicado faz total diferença, e o resultado tá aí. Você faz sucesso pra caramba, o seu brechó é um dos brechós mais famosos de fora. Então, tudo isso é muito reflexo desse seu esforço, dessa sua paixão. Então, gostaria muito de agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição. Que bom que vocês gostaram, gente. Fiquei feliz demais com a oportunidade. Eu amo falar sobre isso, eu queria horas. Não, você deu aula. Você não só deu relatos, como deu aulas. Foi tudo muito, muito construtivo, de verdade. Muito obrigada, amiga. Que bom, fico muito feliz. Muito, muito obrigada, tá, gente, por terem me chamado. E aí, curtiu o episódio? Você pode ler a nossa matéria na íntegra no link disponível na descrição.